Olá, voltamos com o terceiro bloco do programa Livres Ideias de hoje e gostaria de te lembrar que o programa Livres Ideias é uma produção do Senas Pré-Vestibular e Concursos aqui em Diamantina, em parceria com a pousada Relíquias do Tempo, também em Diamantina. Bom, Fabrício, a gente então discutindo essas propostas, né, de reforma trabalhista, eu acho que assim, pode parecer que é um discurso contrário ao empresariado, ao interesse dos empresários. Mas eu acho que cabe aí ressaltar que os empresários que estão realmente interessados nessa proposta de reforma, né, não são a maioria do empresário, não são os pequenos empresários. Né? Em sua grande maioria são os mega empresários, as grandes corporações, que primeiro não representam a maior parte dos empregos gerados no Brasil, a maior parte dos empregos gerados no Brasil é fruto do pequeno empresário, das pequenas empresas e não das grandes, né? E segundo, parece que se esquecem também que os seus trabalhadores também são os seus consumidores, né? Se começa a cair demais a remuneração, né, a própria qualidade de vida, mais cedo ou mais tarde, isso vai repercutir nas vendas. Com certeza, é o que a gente vê mesmo. É o que eu já falei antes, a questão do investimento, né? O empresariado, muitas vezes, né, ele não se preocupa no bem-estar do seu trabalhador. E isso é um erro muito grande, né? Porque o trabalhador satisfeito, ele rende muito mais, né? Há hoje uma linha do empresariado em nível mundial que valoriza, que inclusive o horário de almoço nas empresas tem locais para descanso do trabalhador. Quer dizer, é uma realidade que inclusive nós estamos distante disso, né? Mas, quer dizer, eles estão fazendo justamente o contrário ao criarem essas mudanças, promoverem essas mudanças todas que eles estão para promover, né? Então, a gente não pode realmente compactuar com isso tudo e por isso que nós estamos nas ruas, né? Dialogando com o cidadão em geral para poder realmente engrossar nossas fileiras contra isso tudo que está. Agora é interessante você falar que é um movimento mundial nesse sentido, porque, por exemplo, durante décadas a China foi considerada um país, ainda em certo sentido, né, que fez uso, ou ainda faz uso de mão de obra análoga, escrava, né, pagava muito mal, com pouquíssimos direitos trabalhistas. Né? Agora é interessante, esse ano saiu uma pesquisa, vou até deixar o link para quem assistir no YouTube, desse estudo realizado, que mostra que o trabalhador chinês já recebe mais que o trabalhador brasileiro. O valor pago para a hora de trabalho na China já é superior à hora de trabalho paga para o trabalhador brasileiro. Então, até um país que durante décadas foi reconhecido por pagar mal, remunerar mal a sua classe trabalhadora, já enxergou, né, e vem tomando uma série de medidas, de atitudes para melhorar a qualidade de vida, a remuneração, enfim, né, da sua classe trabalhadora, porque vê nela também o mercado consumidor. Né? Sim. E nós que durante, por exemplo, o ano de 2014, que a gente teve uma das menores taxas de desemprego da nossa história e uma das menores do mundo também, a gente ficou na taxa de desemprego de 6,5%, que é considerado pleno emprego. A CLT estava aí. Então, em 2014, com todos os direitos trabalhistas vigentes, né, a gente conseguiu ter a menor taxa de desemprego. Né? Porque agora, qual é o sentido de agora que a gente está com desemprego em alta, justificar que o problema do desemprego é por conta do excesso de direitos dos trabalhadores? A gente sabe a serviço de quem está esse governo aí, né? É do grande empresariado que apoiou, inclusive, e fez com que o golpe, a gente considera que foi um golpe, né? Tem gente que não concorda, mas eu digo sempre, apoiou o golpe, né, parlamentar que houve no nosso país, né? E aí agora está na hora de pagar os grandes bancos, as grandes corporações, né? Através dessas mudanças que vão acabar com os direitos dos trabalhadores do nosso país. Então, a gente sabe que muito bem serviço que é a serviço justamente desse pessoal, né, que o Temer está. Né? E isso aí é apenas a ponta do iceberg. Atrás disso aí pode vir muita coisa pior. Né? E eu acho que aí a gente pode citar também duas grandes ingenuidades do público que acredita
que essas reformas, especialmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, vão favorecer o povo de alguma forma, né? Primeiro, aquelas pessoas que acreditam que a economia que o empresariado fizer com o seu trabalhador vai ser revertido para contratar outros trabalhadores, que é de uma ingenuidade que beira a burrice. Porque a economia gerada com o trabalhador vai ser convertida em lucro. Com certeza. Vai ser convertida em lucro para o empresário, é óbvio, né? Isso, nesse caso, não estou querendo colocar como um pecado, é lógico que não, né? O empregador, ele é extremamente importante para a sociedade como um todo, mas nós sabemos que ele só contrata a mão de obra que ele precisa contratar, estritamente que ele precisa, né? O trabalhador que ele contrata, ele não é alguém que está fazendo, ele não está fazendo caridade ao contratar, ele está contratando um serviço. Sim. Né, daquele trabalhador. Então, nenhum empresário ele está fazendo caridade ao fazer sua folha de contratação. Pelo contrário, ele está adquirindo serviço daquele trabalhador. Né? Então, é uma via de mão dupla. Então, essa é a primeira ingenuidade que eu considero. É aquelas pessoas que acreditam que não, o empresário está economizando dinheiro, mas ele vai contratar mais gente. Não faz sentido nenhum. E o segundo que você levantou, que é o da reforma da Previdência. Que o pessoal, muita gente acredita que não, esse dinheiro, essa economia que se fizer, né, com os benefícios da Previdência, com aposentadoria e tudo mais, vai ser revertido para a população. Não vai. Não, com nem certeza de pé, que vai não. ser revertido para os bancos. Né? Como a gente já disse, para os bancos, para as grandes corporações, né? Para as previdências privadas, infelizmente é isso. Ao precarizar a previdência, né, ele vai desestimular que as pessoas permaneçam na previdência pública e é claro que elas vão migrar para a previdência privada, né? E aí vai privilegiar quem, né? Vai beneficiar a quem? Vai acabar com os direitos dos trabalhadores, que eles não vão poder se aposentar, né? E vai acabar privilegiando um grupo da população que são representados por as previdências privadas e as grandes empresas, né, os grandes bancos, que vão ser os beneficiados com isso tudo. Né? Uma pergunta aí, talvez a mais importante delas. Nós temos condições, enquanto sociedade, de barrar essas iniciativas, esses projetos? Você acha que... Sim, eu acredito que sim. É por isso que nós estamos numa luta. Nós, da educação, iniciamos uma greve, a Greve Nacional da Educação, no dia 15 de março. E ainda estamos, né, nessa greve. A greve foi votada na última Assembleia, que nós vamos suspendê-la agora no dia 12 e retornamos ao trabalho no dia 17. Né? A gente nunca viu, há muito tempo, aliás, a gente não vê uma mobilização tão grande. Isso aqui em nível regional, a gente via que as cidades estavam realmente empenhadas em realizar atos, inclusive, né, contra a reforma da Previdência, né? E aqui houve uma mobilização muito grande de várias cidades aqui que a gente poderia citar. E em todo o estado havia também muitas escolas, muitas cidades totalmente paradas, eu digo, quer dizer, participando do movimento de greve, né? Agora, a educação saiu na frente em defesa dos direitos da classe trabalhadora, né? Mas falta-nos a participação maciça de outros setores da sociedade. É isso que está faltando, né? Que outros setores venham participar de um movimento que é tão importante, que é a defesa dos direitos da classe trabalhadora como um todo, né? Nós temos a greve, né? A greve que foi também tirada nas centrais sindicais dos trabalhadores, que vai acontecer no dia 28. Né? Há categorias, como o Correio, por exemplo, eu soube que vai começar no dia 26, né? E deve ir até o dia 28. E é hora de toda a sociedade se manifestar, né? Através de atos públicos, né? A gente pretende levar essa discussão a quem ainda não sabe de tudo isso que está sendo discutido em nível nacional, para que a gente possa ter condições de mobilizar a sociedade e, através dessa mobilização, a gente sensibilizar os políticos, a classe política, né? Os deputados federais, que inclusive
sabendo que 2018 é ano eleitoral e que eles vão precisar dos nossos votos, é hora agora de nós procurarmos entrar em contato com esses políticos, né, para sensibilizá-los da importância deles se posicionarem contrariamente a tudo isso que está para acontecer. A PEC 287, que é a proposta de emenda constitucional, né, que prevê a reforma da Previdência, ela retira direitos da classe trabalhadora, como o direito à aposentadoria. Né? Isso aí é uma das coisas mais, uma das coisas piores que poderiam acontecer. Né? Mas nós acreditamos que a sociedade unida tem como combater isso tudo, principalmente pressionando os deputados. Nós temos feito panfletagens com um material muito interessante que, além de explicar tudo que está para acontecer, né, toda a proposta do governo Temer, a gente também tem uma relação dos deputados federais de Minas, todos eles, né? E aí, independente do partido, do PT ao PSDB, todos eles estão nesse panfleto nosso, que nós temos usado, inclusive, para dialogar com a população aqui em Diamantina. Que é, inclusive, esse aqui que você... Esse é um deles, é um deles. Mas nós temos um outro que está que trata só da reforma previdenciária, né? Que tem todos os deputados federais por Minas, são 53 deputados, né? Aos quais a gente deve procurar, né? Seja, a gente tem os telefones deles e os e-mails. Então tem muita gente que já está fazendo esse trabalho de entrar em contato com esses deputados, os 54 deputados federais por Minas, para sensibilizá-los da importância de se posicionarem contrariamente a essa PEC, né? E eu penso o seguinte, há uma clara disputa por influência no Congresso, né? O Congresso, esses deputados e os senadores, eles sofrem influência por parte do poder econômico, dessas grandes empresas, da Fiesp, né? Sim. De grandes bancos, que inclusive são aquelas empresas e os bancos que patrocinam as suas campanhas políticas, né? Então, há uma influência forte, né, e poderosa para aquele lado, para que eles aprovem leis, né, que vão favorecer essa classe e necessariamente desfavorecer a classe dos trabalhadores, né? Então, a única forma da gente conseguir influenciar, né, pesar essa balança, essa disputa para o nosso lado, para o interesse do povo, é realmente se mobilizar, se unir. Sim. De fato. Claro, claro. Por isso nós temos aqui, em todo o estado, em todo o país, houve, né, em várias partes do país, melhor dizendo, houve uma greve nacional que, aos poucos, ela alguns estados acabaram saindo da greve, né? Mas nós permanecemos na greve até hoje e, com isso, conseguimos, inclusive, convencer os 32 dos 54 deputados a votarem, a se posicionarem contra a PEC 287 aqui em Minas Gerais, né? Isso é importante que a gente diga, porque nós já conseguimos uma maioria, né? Já é uma vitória. Já é uma vitória parcial. E a gente pretende continuar o nosso trabalho nesse sentido. Beleza. Bom, a gente continua então e encerra essa nossa conversa no quarto bloco, tá? Pedir então para a nossa audiência, né, nos acompanhar aí no próximo bloco, a gente encerrar essa discussão. Até lá!